Bom, falando sobre a morte que nós vimos na estrada ontem, quase tudo que foi dito ontem de manhã aqui foi confirmado na sequência. Primeiro que o número de mortos não era aquele. Eu falei de uma violenta batida desse tamanho que você está vendo aí. Os números só vão piorar. E pioraram mesmo, não é? Quase todo mundo morreu. E aí deu para perceber por que quase todo mundo morreu. Primeiro, é uma estrada insegura pela quantidade de veículos que trafega ali. Qualquer pessoa que comete um erro naquela estrada acaba custando a vida de duas pessoas, como aconteceu com aquele pai e filha um mês atrás. Um pouco mais à frente, bateu numa carreta. Se fosse um ônibus que tivesse batido na carreta, o resultado teria sido o mesmo de ontem, né? Que era um carro pequeno. Mas ontem o motorista do ônibus atravessou a faixa dele, sabe-se lá por quê, está se averiguando, e bateu com a carreta. O problema não foi ele ter batido de frente com a carreta. A carreta foi arremessada barranco abaixo, e era um caminhão articulado, e a parte de trás do caminhão articulado veio rasgando o ônibus no meio como se fosse um pão de forma. Só que o recheio era gente, ser humano. E só que o ônibus era clandestino para variar. E não tinha autorização para fazer esse tipo de transporte para variar. Se era clandestino, não tinha esse tipo de autorização para variar, por que é que estava lá? Porque não há fiscalização, porque não há interesse em fiscalizar. Depois as pessoas vêm com as desculpas de sempre. Aliás, se for para dar desculpa de sempre, eu não quero ouvir Artesp coisa nenhuma. Eu só queria saber por que é que o ônibus clandestino estava trafegando ali sem ter condição de trafegar, levando 50 pessoas. Porque é o Brasil. Esse é o país que tem um jeitinho de criar dificuldade para vender facilidade, corrupção, sacanagem, ladroeira que custa vidas. E tragédia nunca tem nome, né? Só tem os nomes das vítimas. Só tem quem morreu. Aí você tem a lista completa. Agora, os responsáveis, esses dificilmente aparecem. Cai um prédio, morrem 100 pessoas. Quem fez o prédio? Não sei. Olha, caiu um muro de arrimo, matou 2 pessoas. Mas de quem é o terreno? Do fulano de tal. Ele tem culpa? Não, foi a chuva. Nunca tem nome tragédia no Brasil. Lamentável. Triste demais. Não vou falar muito, mesmo porque tem muita notícia. E ontem a morte do Diego Armando Maradona. 2020 podia ser o ano que a Terra parou, não é? Porque além de todas as tragédias naturais, de todas as tragédias por patologia, por doença, fome provocada pela pandemia, morte provocada pela pandemia, roubalheira provocada pela pandemia, incapacidade provocada pela pandemia e daí por diante, não é? E morre um dos maiores ícones do futebol mundial de todos os tempos. Tem uma polêmica se o Maradona jogou menos que o Pelé ou mais que o Pelé. Para mim o Pelé jogou mais que o Maradona, mas o Maradona jogou muita bola. É o Pelé, depois vem ele. Depois vem o grupo do Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, mas como o Maradona, acho que o Roberto Rivelino, que inspirava a sua carreira, também jogou muita bola. Meu irmão, meu amigo Roberto Rivelino. É uma tristeza perder um cara como o Maradona, que ele mesmo falou, tratou muito mal do seu corpo e por isso poderia ter jogado mais. Aí eu não concordo com ele, porque ele jogou demais. O Silvio Luiz me mandou um vídeo ontem que só no aquecimento já valia a pena para você pagar o ingresso e ver o Maradona se aquecer. Só no aquecimento já valia a pena. Não precisava nem ver ele jogar. Só no aquecimento já valia você ver o aquecimento em campo pelo Napoli, pelo Barcelona, por qualquer time, porque ele era um artista, era um monstro sagrado. Uma pena que o Maradona não soube aproveitar a sua vida de uma maneira legal, saudável,
porque a família dele teria muito mais ele presente, né? Nós teríamos desfrutado um pouco mais do Maradona jogando bola. Pô, hoje tem o Ibrahimovic que vai voltar à seleção da Suécia, estão dizendo, com 39 anos de idade, o Buffon com 40 anos de idade, 41 jogando bola. Com certeza o Diego Armando Maradona teria jogado mais tempo e a gente teria desfrutado mais dele. Passou por uma série de detalhes, se encontrou com gente que só quis sugar a vida do Diego, não lhe ajudou, não é? E a gente poderia ter aproveitado um pouco mais o Diego e o Diego poderia ter vivido mais se ele não tivesse tratado tão mal do seu corpo. Eu também não sou ninguém para falar isso, que eu tratei mal do meu corpo pra caramba e cheguei aos 63 anos de idade por absoluto milagre, né? Aliás, cheguei por milagre mesmo, porque faz um mês atrás eu vi Jesus e voltei. Eu acho que era Jesus, pelo menos, né? E voltei, tá? Então, quem sou eu para atirar a primeira pedra? Bom, fora isso, tem outras coisas mais que a gente vai discutir aqui no programa, são coisas importantes e tentar, né, abrir os olhos para que acidentes graves como esses que aconteceram em Avaré são perfeitamente evitáveis, né? Cobrança das rodovias que põem pedágio perto de estrada vicinal e que fazem da estrada vicinal praticamente uma rota de fuga e desvio para caminhoneiros e ônibus, não de forma ilegal, que não aguentam mais pagar esse pedágio abusivo dessas rodovias e, claro, que vão lotar a rodovia pequenininha que está ali do lado. O cara não vai pagar pedágio, já está ferrado, já não ganha nada com o caminhão, né? Com ônibus. Aí o cara pega e desvia ali. Se ele não quer desviar, o patrão manda desviar. E aí uma estrada que cabem 10 carros tem 800 carros, mais ou menos isso. É uma coisa lamentável o que aconteceu ali em Avaré, porque tudo isso era perfeitamente evitável. Há um mês atrás já deu um sinal, e vem dando faz tempo. A gente fala de um mês porque foi o último acidente terrível em que pai e filha perderam a vida de um carro que bateu numa carreta. A única diferença é que o lugar do carro era um ônibus ontem que bateu na carreta. Não sei onde a gente vai parar. E respondendo mais uma vez ao governador de São Paulo, né, eu não sou médico não, mas quando eu perguntei para o senhor há um mês atrás, ou menos que isso, por que é que São Paulo estava em fase verde, se a pandemia estava disparada no mundo inteiro e que poderia chegar aqui, por que é que São Paulo estava em fase verde, se os testes que ele prometeu nunca foram feitos, né? Por que é que São Paulo estava em fase verde, se já havia notícia que os hospitais, os grandões hospitais da cidade, estavam sobrecarregados e que isso ia acontecer, também já estava acontecendo por consequência nas periferias. Se o Einstein estava lotado, se de repente, isso tudo confirmado, Sírio estava lotado, o HC lotado, é claro que na periferia, onde o filho chora e a mãe não ouve, a situação é pior ainda, não é? Agora tem uma notícia aqui na capa do UOL que assessores médicos do Dória, que perguntou se eu era médico, eu não sou médico, você também não é, eu falei para ele na época. Eu até perdi a paciência, não queria ter perdido a paciência. E aliás, eu não perco mais a minha paciência com o Dória, não. Eu não quero perder mais a minha paciência com o Dória. Aliás, eu não quero perder nem meu tempo mais com o Dória, né? Nem meu tempo mais eu quero perder com ele. Mas o cara disse para mim, você é médico? Eu falei, não, mas você também não é. E é claro que os médicos já deviam estar alertando o cara. Mas o cara, por causa de eleições, não endureceu a quarentena. Agora vai ter que endurecer. Ele vai ter que endurecer. E não sei, ele é teimoso, é capaz de não endurecer. E durante esses 20 dias que o cara demora para tomar uma providência, imagina quanta gente foi internada e quanta gente morreu. Bom, se depender da Secretaria de Saúde dele, de domingo para segunda, morrem 8 pessoas. O que é absolutamente subnotificado e mentiroso. RB fechado com você.